Olá! Para informações sobre a terceira oferta do curso Gestão em Foco, Introdução à Gestão Pública, unidades 3 e 4, contamos com Cristiane Rodrigues de Jesus, técnica pedagógica da Coordenação de Educação à Distância. Professores, tutores, então, vamos agora para as orientações para as atividades das unidades 3 e 4. Então, retornando à questão dos objetivos, o objetivo da unidade 3 intitulado Diretor Escolar enquanto Gestão Público, Questões Administrativas, o objetivo dessa unidade são identificar as atribuições da direção na gestão administrativa da escola, bem como refletir sobre a importância de conhecer e seguir as orientações específicas da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, bem como a legislação vigente. E para atingir esse objetivo, a partir da leitura do texto, a proposta de atividade é uma tarefa, e a tarefa se chama Panorama dos Agentes Educacionais da Escola, Dados e Reflexões. A princípio, nós fazemos uma contextualização, ali como vocês podem observar no enunciado da tarefa 3, da atividade 3, nós fazemos uma contextualização, uma localização no texto de onde se fala dessa questão da distribuição das atividades, das funções dentro do espaço escolar, A gente localiza isso no texto e traz as várias funções que os agentes educacionais 1 e 2 têm na escola, Então, eles têm a função agente educacional 1, pode trabalhar com a função da infraestrutura escolar, que são os serviços gerais, a alimentação escolar, que são os merendeiros e merendeiras, e interação com o educando, que são os inspetores de alunos. Com relação aos agentes educacionais 2, especificamente são duas funções, é o agente de biblioteca e auxiliar administrativo. Aí, a proposta dessa atividade é fazer com que o diretor reflita nessa distribuição das funções, já que não existe um concurso para merendeiro, um concurso para inspetor, e quem faz essa divisão das funções dos agentes educacionais 1 e 2 na escola é o diretor. Então, a intenção é fazer com que o diretor reflita sobre como está essa divisão e perceba se é necessário alterar alguma coisa, não alterar, para que ele tenha realmente um panorama de como estão sendo distribuídas essas funções dentro da escola, porque nós temos notícia que há muitos conflitos entre os agentes educacionais justamente por conta dessa questão da divisão de funções dentro do espaço escolar. Então, essa é uma oportunidade para os diretores trocarem experiências, de como que eles podem realizar essa distribuição no espaço escolar. E aí, a proposta da atividade é realmente essa, Ela se divide em três grandes eixos. O primeiro eixo é ele fazer um mapeamento dos funcionários que ele tem e quem são os funcionários que estão alocados nessa função, quais os horários desses funcionários, horários de trabalho desses funcionários, bem como a descrição da função dele. Então, é um trabalho que vai exigir um tempinho do diretor. Então, é importante que vocês, professores tutores, estimulem o diretor a acessar logo no início do módulo, aliás, logo no início da unidade, porque é um trabalho, assim, um tanto extenso, certo? E aí, que ele precisa fazer para responder? Então, primeiro tem esse panorama e depois tem duas questõezinhas que ele terá que responder. Então, a primeira questãozinha é com relação a como que foi feita essa divisão, quem fez, qual período que foi feita essa divisão, porque muitas vezes, quando esse diretor chegou na escola, essa divisão já estava posta e nem foi ele que fez. Então, nesse sentido essa segunda questão. E a terceira questão é para ele identificar se ele acredita que, a partir dessa análise e desse panorama, se é necessário realizar alguma alteração ou não. E ali ele diz, no enunciado, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, diz o seguinte: para tanto, primeiramente você deverá fazer o download do arquivo modelo, atividade 4, tarefa, panorama dos agentes educacionais da escola, dados e reflexões.
Então, a primeira coisa que o seu cursista vai ter que fazer é fazer o download desse arquivo modelo. Por quê? Nesse arquivo modelo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, já tem um quadro que o diretor vai ter que preencher, né? Até para organizar a informação, para você, tutor, conseguir localizar as informações de forma mais rápida. Daí, depois, fazendo esse download, ele precisa, como diz ali no enunciado, preencher os quadros com as informações solicitadas sobre as funções dos agentes educacionais de sua escola. Né? Em seguida, neste mesmo arquivo, você deve apresentar uma descrição sobre como e quando foi realizada a divisão das funções, bem como a definição dos horários dos agentes educacionais. Por fim, né, a terceira parte que eu comentei com vocês, responda a seguinte questão. Com base no panorama e na descrição sobre como e quando foi realizada a divisão de funções e definição dos horários dos agentes educacionais da instituição em que é gestor, você considera necessário realizar algum ajuste? Justifique sua resposta. Bom, então, aqui, primeira coisa, né, como já comentei, o diretor precisa completar o quadro, né? Que é a primeira questãozinha que aparece ali. O quadro está disponível no link que aparece ali no enunciado. Eu vou pedir para a Angélica acessar ali para nós conferirmos, para vocês verem a carinha desse arquivo modelo, que vai ajudar muito vocês nessa localização das informações. Então, é um arquivo do Google Drive. No próprio enunciado tem as orientações de como o diretor cursista, né, fará o download. Então, só para exemplificar, vem na área de arquivos ali, né, file, né, ali vocês estão visualizando file, e clica na parte na opção de fazer o download como, daí pede para fazer o download como Word. Então, tem o passo a passo lá no próprio enunciado. Então, se algum cursista tiver dificuldade, vocês orientem para que o cursista leia no finalzinho do enunciado, onde eu parei de ler ali, nas letras miúdas, tem ali uma explicação de como que faz esse download, caso o cursista tenha dúvida. Então, a primeira questãozinha ali que aparece é o panorama. Então, haverá dois quadros, né? Haverá dois quadros. Então, o primeiro, agente educacional e a função. Então, de cada função foi feito um quadro, né, dentro dos agentes educacionais. O perfil ou habilidades, então o diretor vai identificar qual que é o perfil da pessoa que precisa trabalhar nos serviços gerais. Então, ele vai escrever ali qual é o perfil. O horário de trabalho, então, por exemplo, das 6 ao meio-dia, do meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Né? Enfim, ele vai colocar o horário de trabalho e quem que é esse funcionário que trabalha nesse horário. E especificamente qual que é a atribuição daquele funcionário. Ele vai limpar a sala 5, sala 6, sala 7, vai limpar o banheiro, né? Vai fazer, esse seria um exemplo dos serviços gerais. Aí o mesmo acontece para alimentação escolar e que são os merendeiros e os inspetores. Tá? E aí, descendo um pouquinho mais ali, vocês, em verde, tem algumas sugestões ali, por exemplo, inserir tantas linhas quanto o número de funcionários dessa função. Então, se ele está em 3 pessoas que trabalham ali na merenda, vai inserir o nome das 3, né? Vai inserir linhas para as 3. Então, descendo mais um pouco, no finalzinho tem uma outra observação, que é com relação ali, observação. Se houver outras funções atribuídas aos agentes educacionais de sua escola, inserir um novo quadro com a função e os mesmos dados. Então, pode acontecer também nas escolas rurais, que tem um motorista. Né? Então, ele vai acrescentar a função de motorista. Enfim, ou outra função, pode ser que na escola dele ele tenha destinado alguém para atender o laboratório de informática. Então, ele vai colocar ali laboratório de informática, né? Ou pode ser que tenha alguém que atenda o laboratório de ciências. Então, também ele vai inserir ou no agente educacional 1 ou no quadro do agente educacional 2. Né? Ali, descendo um pouquinho mais, o quadro do agente educacional 2 também tem as duas funções, né? Mas se
como eu já coloquei, se dentro da instituição o diretor distribuir outras funções para esse agente, ele vai colocar ali também. Então, descendo um pouquinho mais, nós teremos acesso já à segunda questão, que é a questão da descrição, né, onde ele vai descrever como e quando foi realizada essa divisão de funções e essa definição dos horários. Aí tem algumas orientações ali para o cursista, mas que também serve para vocês, se for necessário orientar. Aí nós podemos voltar para o slide daí, Angélica, que aí ele tem a descritivo, né, para o cursista. Isso já está ali para o cursista. Mas ali para vocês, o mesmo eu vou passar agora para vocês, né? Que é a questão que pode acontecer. Então, assim, primeiro, né, que eu já tinha colocado, outras funções atribuídas, inserir um novo quadro de função com os mesmos dados solicitados na planilha, no caso do motorista, da pessoa que cuida do laboratório de informática, ou laboratório de ciências, enfim. Aí, outro ponto que aparece ali, funções em que não há funcionários atuando. Então, lá, por exemplo, não tem inspetor. Na escola, eu não distribuí a função de inspetor. Deixa em branco, né? E nessa questão 2, ele vai colocar, né, a função de inspetor não é exercida na minha instituição, por aquilo, porque eu não tenho funcionário suficiente, porque eu quero privilegiar a limpeza, enfim, ele vai dar a justificativa dele, mas é importante que ele justifique por que aquelas funções que estão ali, especificadas, não estão sendo distribuídas. Por que existem somente essas funções, né? Porque, se vocês observarem lá no próprio texto, no final do texto tem um anexo, que é o anexo da resolução do porte, e nessa resolução do porte são essas funções que estão colocadas no quadro, que são distribuídas ali por essas funções que são encaminhadas os funcionários da escola, né? Então, por isso que são somente essas funções que aparecem ali nesse quadro. E se o diretor não distribui, então vocês vão orientá-lo, né, ao verificar a atividade, se verificar que está faltando, por exemplo, o inspetor, ali, obrigatoriamente, na questão 2, na resposta à questão 2, no descritivo, ele vai ter que justificar por que ele não está atribuindo aquela função, né, na sua escola. E isso está explicitado lá naquele documento. Aí, próximo slide. Vamos falar mais um pouquinho dessas exceções ali. Então, tem outros casos que podem acontecer. Caso não haja funcionários suficientes para atender determinada função, o cursista deve registrar quais ações a equipe gestora tem realizado para atender a função. Então, nesse caso do exemplo do inspetor, né, esse diretor que não distribuiu a função do inspetor, e ele justificou, por exemplo, que ele não tem funcionário suficiente, ele quer priorizar a limpeza da escola. Aí ele vai dizer, né, vai colocar ali como que a equipe gestora está organizando, então, esse trabalho para atender essa função, porque precisa ter alguém que atenda esse aluno, né, atenda os alunos nos corredores, enfim, no momento de troca, de horário, que nós sabemos que há um tumulto bem grande. Então, é importante que o diretor, além de justificar por que não está inserindo aquela função, não está distribuindo aquela função, ele diga como que ele está fazendo para resolver esse problema. Outro caso que pode acontecer, há funcionários suficientes, mas a equipe gestora optou por não distribuir determinada função. O cursista deve justificar essa opção, que foi o que eu acabei de colocar para vocês, né, no exemplo do inspetor. Outro caso que pode acontecer, caso haja outras funções atribuídas aos agentes educacionais de sua escola que não forem inicialmente listadas, justifique a necessidade dessa função. Então, por exemplo, as escolas rurais certamente vão colocar, escolas do campo, desculpe. As escolas do campo certamente vão colocar que precisam do motorista para fazer o transporte desses alunos, enfim, né? Então, é nesse sentido que é para colocar, para fazer esse tipo de justificativa nesta questão 2. Aí, com relação à próxima questão, no próximo slide, a última questão dessa atividade, né? Como eu disse para vocês, é uma atividade, assim, longa, né? Então, precisa... consigo passar aqui? Não. Aqui, questão 2.
E não veio a questão 3. Mas a questão 3, ela pede para que... Pode voltar ali para mim, por favor? No arquivo. No arquivo lá da... Então, a questão 3, para finalizar, ela vai pedir para que o diretor... Então, ela vai pedir para que o diretor faça uma análise desse panorama, de todo esse quadro que ele apresentou, né? E verifique se precisa mudar, se não precisa, enfim. Né? Por exemplo, ele vai dizer, não, pode ser que o diretor diga, não precisa mudar nada. Né? Mas mesmo que não precise mudar nada, como diz ali a própria questão, pede para que se justifique. Então, o diretor precisa justificar. Né? Por que ele não quer mudar, né? Porque até então ele só descreveu como são as coisas, né? Como que foi realizado, e não teve nenhuma justificativa dele. Então, mesmo que ele diga, não, eu não preciso mudar nada, tá tudo ótimo, ele vai dizer, né, vai apontar os resultados que ele está observando com relação à gestão dele, com relação à distribuição das funções, né? Então, ali, só para finalizar, né, a questãozinha 3 que aparece para eles, com base no panorama de descrição apresentados acima, você considera necessário realizar algum ajuste? Ele vai dizer sim ou não. Né? Mas a justificativa precisa ter. Então, ele precisa explicar por que que sim, né? Se ele acha que precisa mudar, e o que ele precisa mudar, né? Nesse o que e por quê. Se não, né? Se ele achar que não, que está ótimo assim, então ele explicar por que está ótimo, quais são os resultados que ele está observando, se não há conflitos, enfim. Né? Então, agora vamos passar para a unidade 4, né, que também tem esse mesmo objetivo de fazer com que o diretor reflita sobre as funções dele, e tanto as atribuições legais quanto as solicitações da sede para as questões pedagógicas. Então, na unidade 3, nós trabalhamos com as questões administrativas, né, de organização, enfim, e organização administrativa, e agora na unidade 4 nós trabalharemos com as questões pedagógicas, né? O papel desse diretor, desse gestor público dentro das questões pedagógicas no espaço da Escola Pública Paranaense. Bom, aí trouxe um print aqui também da atividade 4. Atividade 4 é um fórum. Só lembrando, com relação à atividade passada, que é uma tarefa, vocês terão também o fórum opcional, né? Como vocês já sabem, mas não custa repetir, né? Não custa lembrar. Haverá também um fórum opcional que vocês vão estar ali mediando, né? Então, é importante que vocês acessem esse fórum opcional e participem também das discussões, colocando a experiência de vocês, né? Ou experiência acadêmica, né? Com relação àqueles tutores que têm mais conhecimento acadêmico da questão de gestão escolar, ou conhecimento prático, né, daqueles tutores que já vivenciaram essa gestão na escola. Então, é importante que você também, tutor, participe desse fórum opcional para compartilhar suas experiências e mediar as discussões entre os participantes. E aí, com relação à atividade 4, né, que é um fórum, o nome do fórum é Criando Instrumentos para Avaliação Institucional. Nós também, né, no enunciado, fazemos uma retomada do texto, especificando a questão da avaliação institucional, que também o texto traz. E o texto, ele traz uma sugestão de instrumento para avaliação institucional, que é o questionário, né, a aplicação de questionário para a comunidade escolar. Então, um questionário para os alunos, um questionário para os pais, um questionário para os professores e para os agentes educacionais. Então, seriam 4 questionários que o texto está sugerindo, com questões para que o diretor consiga avaliar a sua gestão e, assim, buscar subsídios para melhoria dos pontos que precisam melhorar. Né? Mas, assim, como fazer? Né? Porque lá no caderno do regimento escolar e no regimento da escola deles está escrito que a avaliação institucional é função da escola. E aí a intenção é trazer essa discussão, promover uma discussão entre os gestores de como eles podem realizar essa avaliação institucional, trazer mesmo, proporcionar uma troca de ideias de como realizar essa avaliação institucional, já que ela é responsabilidade do diretor.
E aí até aqui no enunciado coloca, né? Como a elaboração, né, da avaliação institucional cabe à equipe gestora, a proposta dessa atividade é exercitar a elaboração do instrumento de avaliação institucional e de possibilitar a troca de ideias sobre como realizar essa avaliação no interior da escola, né? Um dos instrumentos sugeridos pelo texto é o questionário. Nessa atividade, criaremos questionários e discutiremos outros instrumentos de coleta de dados direcionados para os diferentes segmentos da comunidade escolar. Alunos, pais, professores e agentes educacionais. Então, aí a orientação ali para a realização dessa atividade é a seguinte. Para tanto, o primeiro passo será escolher o público-alvo. Então, o diretor vai pensar, eu quero fazer questões para alunos. Ah, não, o outro diretor vai querer, por exemplo, para professores, o outro para pais. Então, primeiro ele vai definir qual o público que ele vai criar essas questões, né? Em seguida, você deve clicar sobre o tópico do público-alvo escolhido e responder a postagem, criando no mínimo uma questão relacionada para cada dimensão da gestão escolar listada abaixo. Então, escolhendo o público, por exemplo, um aluno, público dos alunos, ele vai pensar em 6 questões. Cada questão deve ser relacionada com uma desses âmbitos da gestão escolar. Então, uma questão sobre a gestão das relações pessoais na escola, outra questão sobre a gestão pedagógica, outra questão sobre a gestão da infraestrutura, outra sobre a gestão da comunidade, aí a quinta sobre gestão financeira e a sexta sobre gestão administrativa. Todas com foco no aluno, né? Para que questões que ele poderia perguntar para o aluno sobre esses tópicos da gestão escolar. Por fim, nesta mesma mensagem em que elaborar as questões, apresente outra ideia de instrumento de avaliação institucional que pode ser utilizada junto a esse público-alvo. Então, por exemplo, se ele escolher os alunos, ele vai elaborar essas 6 questões. Terminadas essas 6 questões de cada um desses eixos ali da gestão escolar, ele vai pensar num outro instrumento para aplicar, né? Então, essas questões são do instrumento questionário. E ele pode pensar, ele pode sugerir, por exemplo, uma entrevista com alguns alunos, selecionar alguns alunos e realizar uma entrevista, né? Pedir para que eles respondam algumas questões. Pode fazer um grupo focal, né? Reunir esses alunos e pedir para que eles falassem sobre os professores da escola, sobre o ambiente escolar, enfim, né? Então, o diretor vai pensar em como que ele vai, que outro instrumento que ele pode utilizar para coletar esses dados dos alunos, que foi o público que inicialmente ele escolheu, né? Só que aí, ele não vai dizer só qual que é o instrumento. Então, por exemplo, ele escolheu um grupo focal, né, em que ele vai trazer os tópicos para que os alunos falem livremente. Ele vai também dizer quando, em que época que ele vai fazer, né? Descreva também as ações que realizará. Então, ele vai explicar, eu vou trazer as palavras tal, para que os alunos, cada um fale, ou fale livremente e tal. Então, ele vai dizer como que ele vai fazer, né? As ações que ele vai realizar para aplicar. Quando ele vai fazer isso, vai ser no meio do ano, vai ser no começo, no meio, vai ser só no final do ano. E onde ele vai fazer, né? Vai fazer no pátio da escola, vai utilizar do momento em que o professor faltou e ele vai entrar na sala e vai fazer esse trabalho, ou não vai ser ele, vai ser a pedagoga. Então, ele vai dizer como, quando e onde ele vai realizar esse trabalho. Então, também é uma atividade assim que exige bastante do diretor, e por isso a gente pede para que vocês estimulem esse diretor desde o primeiro dia da unidade, a buscar elementos para responder essa atividade. E aí, algumas orientações específicas. Então, sobre a escolha do público-alvo, já vai aparecer para vocês, para os cursistas, os tópicos com os públicos. Então, se o diretor escolheu aluno, ele vai clicar aqui no tópico alunos. Se ele escolheu professores, vai clicar no tópico professores, certo?
Então, já vai aparecer ali o tópico. Vocês não precisarão criar nenhum tópico, o que vocês precisam entrar nesses tópicos, interagir com esses tutores, com esses cursistas, né, com esses diretores, também falar da sua experiência, né, contribuir também para a aprendizagem colaborativa do grupo. Depois que clicar no público, aqui o exemplo foi alunos, depois que clicar no público, vai aparecer essa questão novamente, né? Clique em responder e crie para esse público, no mínimo, uma questão sobre cada uma das dimensões. Então, já está de novo ali colocado para ele, que ele vai criar uma questão para cada uma das dimensões, e também a explicação de que ele deve pensar num outro instrumento. E o responder, né, só para localização, a visão deles, que a visão de vocês é diferente da visão deles, o responder fica aqui no cantinho. Então, é ali que eles vão clicar para responder esse tópico. Esse é um fórum de perguntas e respostas. O que vai acontecer? O seu cursista não vai ver, até o momento em que ele postar, ele não vai ver nenhuma resposta de outros colegas, né? Então, ele só vai conseguir visualizar depois que ele fizer a postagem dele. Então, isso vai garantir com que as postagens sejam... Garantir não, vai permitir, né? Porque ele pode copiar do coleguinha, conversar com outro diretor, enfim. Mas, pelo menos dentro daquele curso, vai possibilitar com que as respostas sejam originais, né? Então, pode ser que eles reclamem, mas ninguém postou ainda, não postei porque ninguém postou. É porque eles não conseguem ver. Enquanto eles não postarem, eles não conseguem ver. Então, é importante também vocês avisarem isso para eles. Tá? Como já foi colocado, né, além das questões, você deve indicar, o diretor vai precisar indicar outro instrumento de avaliação institucional. Então, já tinha falado do grupo focal, outro exemplo, entrevista, resultado de dinâmica de grupo, enfim, há vários instrumentos de coleta de dados que os diretores podem utilizar para realizar essa avaliação institucional. Já comentei também que ele precisa descrever as ações sobre como, quando e onde ele vai realizar. Esse é um pouquinho mais específico, não é só criar atividade, não é só criar as questões, ele precisa ir pensar qual que é o instrumento, ele precisa pensar em como que ele vai colocar isso em prática. E como eu já comentei, é um fórum de perguntas e respostas. E a intenção é que vocês interajam, sugerindo outras ações para aplicação do instrumento indicado pelo colega, né? Na verdade, a intenção é que vocês estimulem para que eles interajam com outros colegas e trazendo outras sugestões de ação para aquele instrumento que ele pensou, ou outras sugestões de instrumento também para o próprio colega ali, né, quando ele for fazer a interação. Isso para tornar o fórum mais rico, né? Ou até mesmo ele discutir, ele pode interagir comentando alguma questão, pensando numa outra elaboração, outra forma de elaborar aquela questão, enfim. Então, seria isso, pessoal. Nós esperamos que esse trabalho da terceira oferta seja tão produtivo quanto as demais. Se houver dúvidas, nos colocamos à disposição, né, com relação ao conteúdo e também às atividades, nos colocamos à disposição. Vocês podem entrar em contato conosco, né, a partir do fórum de dúvidas ali do espaço do professor tutor. Nós trouxemos aqui, né, no nosso slide, um print ali do fórum de dúvidas. Vocês encaminham as dúvidas, as coordenadoras de tutoria de vocês entrarão em contato conosco e nós conversaremos diretamente com vocês se for necessário. Então, bom trabalho a todos e até a próxima oferta.